Olá a todos, neste vídeo vamos resolver um exercício do Exame Nacional de 2009, primeira fase. Temos aqui um ponto A, de coordenadas 1, representado na figura, e temos um ponto P, pertencente ao eixo dos x, melhor dizendo, à parte positiva do eixo dos x, e a função f, que associa a cada posição do ponto P, ponto este que se desloca ao longo do semi-eixo positivo do eixo dos x, que associa a cada posição do ponto P a distância do ponto P ao ponto A. E, portanto, apresentam-nos 4 alternativas e dizem que apenas um dos gráficos pode representar a função f, a função que dá a distância do ponto P ao ponto A. Agora, o que temos que fazer é justificar porque é que os outros não dão. Ou seja, há 3 respostas erradas e uma correta. Nós temos que explicar porque é que cada uma das respostas incorretas, porque é que ela é incorreta. Qual é o motivo dela ser incorreta. Mas primeiro vamos perceber o problema. Ora, o ponto A, supostamente, uma vez que diz que se desloca ao longo do semi-eixo positivo ao x, e se x representa a abscissa do ponto P, portanto, vamos considerar que ele está precisamente na origem do referencial. Portanto, aqui poderia haver a dúvida de se alguma vez ele está na origem do referencial, uma vez que dizem que é o semi-eixo positivo ao x, ora aqui já tem abscissa nula. Mas isto é um pormenor que, como vamos ver, não vai ser relevante na escolha da justificação. Portanto, a distância aqui vai ser esta que estamos aqui a ver, que até se consegue calcular facilmente, uma vez que temos aqui um triângulo retângulo, cujos catetos medem 1, e pelo teorema de Pitágoras nós sabemos que a distância de AO ao quadrado, portanto, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, vamos ter necessariamente que o AO é igual a raiz de 2. Aproximadamente 1,4. Ora, nós na verdade devíamos dizer e devemos escrever, como estamos aqui a utilizar o equivalente, mais ou menos raiz de 2. E depois então, como é uma medida, nós vamos considerar apenas o raiz de 2. Bom, e então a partir do momento em que aumentamos a abscissa, nós observamos que a distância começa a diminuir. Esta distância naturalmente menor do que a distância de AO, e chegamos a um ponto em que a distância é igual a 1. A distância de A a este ponto, quando o P está aqui, fica igual a 1. E não há distância mais pequena do que esta. Quando continuamos a aumentar a abscissa, a distância já começa outra vez a aumentar. Há uma altura em que volta a ficar igual à distância inicial. Portanto, mais ou menos, não precisamente quando aqui temos o número 2, quando a abscissa é 2, certo? Portanto, a distância daqui aqui é 1, daqui aqui também é 1, voltamos a ter aqui raiz de 2. E depois, a partir daí, ela vai aumentando indefinidamente, vamos aqui prolongar o eixo dos x, vai aumentando tanto quanto se queira, vai tendendo para infinito a distância. Portanto, é esta a observação que nós aqui temos. Ora, dito isto, estamos à procura da alternativa correta para depois justificar porque é que as outras são incorretas. Ora, aqui observo que a imagem de 0 é 1 e que a imagem de 2 também é 1. Ora, a alternativa está incorreta, porque quando o x é 0, acabámos de dizer há pouco que a distância de AO, ou seja, o f de 0, é igual a raiz de 2. Portanto, esta resposta está incorreta, a do gráfico 1, e já temos justificação para o dizer. Deve-se ao facto de, por exemplo, a imagem de 0 ser raiz de 2 e não 1, como aqui apresentam no argumento. Ou então, se quisermos, por causa daquela história de ser no semi-eixo positivo do eixo do x, portanto, o 0 não estar incluído, posso falar que falha o facto da imagem de 2 se estar à espera que seja raiz de 2 em vez de 1. Aqui a falha que se observa era que a distância tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito, e aqui não se observa isso. Aqui aparece um valor um pouco maior do que 1, portanto só pode ser o raiz de 2, 1,4 aproximadamente, e portanto esta vai falhar pelo facto de ter o limite para mais infinito a tender para uma constante em vez de tender para mais infinito. O terceiro gráfico vai falhar
pelo facto de a imagem de 0 aparentar ser raiz de 2, mas a imagem de 2 que estaríamos à espera que fosse igual já não é. Já temos aqui a justificação. Por último, temos a resposta correta. A imagem de 0 é a raiz de 2, a imagem de 2 é a raiz de 2 e temos que a distância tende para mais infinito quando x tende para mais infinito. Este é o gráfico que representa a situação, é o gráfico que representa a função f, portanto não há dúvida nenhuma disso, e portanto nós temos que justificar porque é que os outros estão errados. Vamos então fazer isso. Eu vou aqui anotar aquilo que já disse. Vão ficar aqui com o registro. Portanto, gráfico 1, já tínhamos visto que falha pelo facto de a imagem de 2 estarmos à espera que seja raiz de 2 e não 1. Recordemos que o gráfico 2 não pode ser porque o limite para mais infinito vai ser mais infinito e não um valor constante como aqui é apresentado. Vamos ao último, que tem a falha da imagem de 0 ser diferente da imagem de 2 e nós estarmos à espera que ambas sejam iguais a raiz de 2. E está tudo o que havia a dizer. Vamos só olhar de novo para a pergunta. Numa pequena composição, explico por que razão cada um dos outros 3 gráficos não pode representar a função. Portanto, está tudo dito. Não há mais nada a dizer nesta pergunta. Uma simples pergunta de interpretação e, portanto, bastante importante no capítulo das funções. Até à próxima.